Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é A Pintora de Rena, que eu recebi pela Tag Inéditas. Como sempre aqui no canal, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o livro sem dar spoilers primeiro e depois eu falo mais especificamente sobre a minha opinião. Se você ainda não conhece o canal, não conhece meu conteúdo, gosta de livros, gosta de análise, não deixe de se inscrever. Se vocês quiserem fazer qualquer compra na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo e automaticamente vocês me ajudam com o canal. Então, gente, esse livro aqui, A Pintora de Rena, eu recebi pela Tag Inéditas. Vou deixar aqui nos cards a playlist de clubes de assinatura, onde eu abro os unboxings e falo um pouquinho mais pra vocês como é que funciona, caso vocês queiram saber um pouco mais de como é que funciona o clube da Tag. Esse livro ele se passa na Índia e é uma história bem diferente do que eu já li, então eu gostei muito de conhecer mais a cultura. Eu não tinha recebido ainda nenhum livro na Índia, é o primeiro, então já gostei muito dessa questão. Se vocês gostam da Índia, gostam da cultura de lá, é um bom livro pra conhecer um pouquinho mais. A personagem principal se chama Lakshmi e ela é uma garota que acabou tendo que fugir da vida dela pra tentar ter uma vida melhor numa cidade grande. Então a Lakshmi, ela vivia numa vila bem pobre com os pais dela. O pai dela era professor e acabou doando tudo que ele tinha uma certa riqueza, doou tudo que tinha pra causa, pra Índia tentar lutar contra os britânicos na guerra lá no passado. Então ele acaba vivendo uma vida pobre e ela acaba sendo casada, né, ali com 15 anos. Os pais dela aceitam um dote, ela é casada com 15 anos com o marido dela. Só que o marido dela é uma pessoa extremamente agressiva, o marido dela não é uma pessoa legal, ela não tá tendo filhos, ela não engravida, então ele começa a ficar cada vez mais agressivo, começa a ficar cada vez pior viver com ele, então ela decide fugir. E aí que a gente acompanha a história dela nessa cidade grande, tentando viver a vida dela, e ela se torna uma pintora de rena, ela aprende ao longo da jornada dela como fazer isso. E um certo cara chamado Samir leva ela da cidade em que ela tá pintando rena lá, pra cidade principal, que é onde se passa o livro. Esse é um livro que ele não entra tão a fundo na questão de castas da Índia, mas ela deixa claro em diversos momentos por que ela é considerada inferior que as outras mulheres, por que isso existe, né? Como é que isso é feito. Mas ela não fala em termos políticos, em termos históricos. Mas pro fim do livro ela dá uma explicada um pouco mais a fundo sobre isso. E esse livro é muito legal porque no fim do livro ele tem um glossário com todas as palavras que tiveram ao longo do livro ali, pra te consultar, pra ver se tu não entendeu alguma coisa. Ele também tem alguns temas, algumas coisas de curiosidades, de coisas históricas, então explica mais sobre as castas, explica alguns termos que a Lakshmi usa durante o livro, e também tem receitinhas indianas, que são receitas que estão comuns ali no livro, na história do livro. Então a história começa mesmo quando a Radha, irmão da Lakshmi, do qual ela não sabia que existia, sai lá da vila porque os pais dela morreram e quer encontrar a irmã, porque ela sabe que a irmã existe e ela quer encontrar a irmã. O que ela faz primeiro? Vai atrás do ex-marido da irmã, ou marido ainda, porque eles não chegam a se separar, porque na Índia, né, é complicada essa questão. Então ela vai atrás dele pra tentar achar a irmã. Aí a gente já fica nervosa nessa situação, mas eles conseguem, a Radha consegue achar a irmã, e o cara vira meio que um pé no sapato da Lakshmi, mas a Radha tá com a irmã. E elas ali começam a tentar construir uma amizade, construir uma família, porque afinal elas nunca interagiram juntas, então é difícil criar intimidade. E a Radha começa a ajudar a Lakshmi no negócio de pintora de rena. A Lakshmi tem como se fosse um criado, um empregado ali, que é o Malik. E ele ajuda ela em tudo, ele é muito mais que isso, ela considera ele parte da família. Mas ela paga ele pelos serviços que ele faz pra ela. Então ele ajuda ela a carregar as coisas, ajuda ela a ir nas casas das mulheres. E ele vai fazendo todo esse serviço, tudo que ela pede ele vai fazer. Então o trabalho da Lakshmi é, de fato, fazer pinturas de rena das mulheres. Mas ela tem algumas coisas que ela faz a mais. Ela conhece muito de ervas, conhece muito de chás. E ela vai ajudando as pessoas ali. Então as pessoas acreditam que a pintura de rena, ela ajuda no casamento, ela ajuda a ter filhos. Então a Lakshmi também prepara um petisco com uma erva ali que aumenta a fertilidade. Então ela faz todo esse trabalho por trás ali pra conquistar as clientes dela. E também um trabalho por trás com os maridos das clientes, que depois, se vocês forem ler o livro, vocês vão entender. Nós vamos acompanhando o desenrolar da história. E se envolve uma grande confusão em torno da Radha, a irmã da Lakshmi. E nós vamos entender o que acontece, por que acontece, como que elas vão resolver tudo isso aí. E é muito legal de conhecer, é muito legal de acompanhar. Eu gostei muito da personagem principal, que é a Lakshmi. E eu gostei muito do Malik, que acaba sendo ali o fiel escudeiro dela, que faz tudo por ela, ajuda nos serviços. E ele tem muita vontade, ele gosta muito dela. Então a Lakshmi é uma mulher muito guerreira, ela lutou muito pelo que ela tem. Ela é, de fato, inspiradora. Eu acabei torcendo pela Lakshmi e alguns homens que aparecem na vida dela ao longo do livro, não vou mentir, eu shippei mesmo. Mas não vou contar quem pra vocês também não ganharam nenhum spoiler em relação a isso.
E a Hada acaba que eu não gostei muito dela, é uma daquelas adolescentes chatinhas. No início eu achei que não, achei que ela ia ser uma pessoa bem diferente, mas ela se torna aquela chatice, aquela, sabe, eu não gostei mesmo da atitude dela. Ela melhora, piora, ela tem altos e baixos ao longo do livro, mas ela me irritou um pouquinho, mas eu acho que também, né, ela é uma adolescente, não posso esperar muito nesse sentido dela. A minha nota pro livro foi 9 de 10, eu gostei muito mesmo, só não é um 10 para algumas coisas específicas, alguns desenrolar específicos, realmente, assim, mais opinião sobre enredo do que algum grande defeito a respeito do livro. Me ajudou muito o sumário no fim, então sempre que eu não entendi alguma coisa, e até que tu entende os parágrafos, tu não deixa de entender. Mas tu quer saber, fala lá o nome de uma comida em indiano. Tu quer saber qual que é aquela comida, tu quer entender aquilo, então tu vai lá no sumário. Então não são palavras que dificultam o entendimento do livro, mas tu vai lá ler por curiosidade, por entendimento, então é bem legal isso também. Agora falando mais especificamente sobre a minha opinião, e essa parte vai ter spoilers, eu vou começar contando que eu fiquei muito indignada com a Hada, eu fiquei assim, meu, como é que essa menina que veio lá do interior não tem nada, não consegue valorizar tudo que a irmã faz por ela? Tipo, ela não aceita um não como resposta, extremamente mimada, aí tudo bem, não é culpa dela ter engravidado, ela foi enganada lá pelo cara, mas não aceita nada que a irmã fale, não aceita nenhuma proposta que a irmã dá pra resolver a situação, não aceita a irmã por perto, prefere outra mulher que é a Kanta, que, sinceramente, gente, é uma grande amiga, é uma pessoa muito perto, mas não é a irmã dela, não é ela que tá fazendo tudo, não é ela que ferrou a vida dela pra estar com a Hada junto. Então, sim, fico com muita raiva dela. Ela lhe dá uma olhadinha no fim do livro, mas, não, pra mim não desceu. Eu gostava dela no início, achei que ia dar uma amizade legal e ela simplesmente foi pra lá pra acabar com a vida da Lakshmi mesmo. Uma adolescente chata mesmo, mimada mesmo. Não suportei as atitudes dela. Eu entendo que isso é fundamental pro enredo do livro, mas muito chata, me irritava só de ler a presença dela. Já a Lakshmi soube lidar com tudo de uma forma conturbada, né? Muitas vezes ela também não sabia agir com a Hada, porque não é fácil nada de ter uma irmã, ter uma adolescente, mas eu vejo que ela fez o melhor dela, sabe? Eu vejo que em todo momento ela tá preocupada. Às vezes ela foi um pouco ríspida, mas nada demais, gente. Então, eu adorei ela, adorei tudo que ela fez na vida dela pra tentar ter sucesso, que ela economizou dinheiro pra casa dela, aí ela construiu a casa dela, linda, maravilhosa, com a pintura dela. Então, eu gostei muito da história dela. Em compensação, eu fiquei muito triste quando ela começou a perder tudo por causa da Hada. Aquela lá, patroa, aquela cliente dela ridícula lá, mãe do guri que engravidou a Hada, destruiu a vida dela, inventou um monte de fofoca, ela ficou só com algumas clientes. Então, assim, destruiu com a vida dela, destruiu com a reputação dela. Ela tava no palácio, tava fazendo coisa pra rainha, pra princesa. Mas não, a mulher foi lá e destruiu a reputação dela. Então, fiquei muito chateada com isso, porque ela fez isso por ciúmes, por despeito, porque a Lakshmi já tava tentando dar um jeito na situação pra que não afetasse a reputação do filhinho de ouro dela, que faz isso com um monte de gente. Então, assim, eu fiquei muito chateada com tudo que aconteceu com ela, mas eu entendo que é tudo, tipo, pro enredo, sabe? Que é tudo pro melhor dela. Depois ela conheceu o Dr. Kamara, ela vai lá pra aquela cidade incrível. Ela tem um emprego depois pra trabalhar com Eros, pra trabalhar ajudando as pessoas. Então, achei isso muito legal, mas ela é uma pessoa muito talentosa como pintora de rena. Espero que ela não perca isso. Que apesar de ajudar as pessoas medicinalmente lá, né? Também continue com a pintura, ela não deixe disso de lado, porque ela tem um dom. Quanto ao bebê, eu já imaginava que podia não ir pro palácio, eu imaginei que alguma coisa assim pudesse acontecer, eu realmente estava com medo que isso acontecesse. No fim, então, a Kanta perde o seu bebê e ela tem a ideia ali de dar o bebê pra Kanta, pra ela cuidar. E a Hada simplesmente se muda pra casa da Kanta. Eu já achei que isso aí fosse dar problema, porque ela é uma pessoa muito ciumenta, muito difícil. Eu fiquei, meu Deus, ela não vai deixar esse bebê em paz, ela não vai deixar a Kanta curtir o bebê em paz. Então eu fiquei aliviada quando ela decide ir embora com a irmã. Fiquei muito aliviada, fiquei muito feliz que ela foi pra lá, que a Hada vai estudar, que o Malik vai estudar, que a Lakshmi vai ter uma carreira. Eu acho que pintou um clima ali também com o doutor, então eu acho que ela também vai ter um desenvolvimento de romance. Como eu falei, eu leria muito mais, eu gostaria muito de ver uma segunda parte da história dela, ela lá naquela cidade, ela aprendendo coisas novas, ajudando as pessoas. Então eu posso dizer que eu gostei muito do livro nesse sentido, gostei muito da cultura, fiquei muito surpresa. Eu achei que talvez eu não fosse gostar tanto. A gente sempre acaba tendo um bloqueio inicial quando é outras culturas, porque a gente acha que não vai entender. Tem muitos livros da Thay que eu recebo que eu demoro muito pra entender o que tá acontecendo. Então eu já tenho um bloqueio, então eu fico muito feliz quando o livro me surpreende. Eu acho que A Pintora de Rena e O Preço de Noiva são meus preferidos, assim, nesse sentido. É muito legal. E é isso, eu gostei muito do livro, me surpreendeu bastante. Só não é um 10 realmente, porque a Hada é uma personagem muito chata em certos momentos. Eu me irritei, sim,
com a presença dela, então não posso dar um 10 porque não é perfeito, porque o enredo pra mim algumas coisas me incomodaram. Comentem nos comentários o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram, e não deixem de dar o like nesse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Até a próxima. Beijo.